Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar de um assunto que é basilar, um assunto fundamental e de extrema importância no aquarismo. É um assunto pelo qual não tem como começar a criar uma vida sem entender esse elemento e sem conseguir manipular esse elemento, tá? Que é o ciclo do nitrogênio. Para entender o ciclo do nitrogênio, nós precisamos ver a importância das bactérias para esse ciclo, tá? As bactérias foram os primeiros organismos a surgir na Terra, cerca de 4,4 bilhões de anos. Com o resfriamento da Terra, começou a surgir organismos unicelulares, que eram as bactérias. E isso perdurou por mais ou menos 3 bilhões de anos. Segundo estudos, há cerca de 600 milhões de anos atrás, esses organismos que eram unicelulares começaram a evoluir e se tornar organismos multicelulares, o que veio depois a dar origem a animais, aos seres vivos. Então, para que haja vida, há a necessidade de existência de bactérias no sistema, no ecossistema, de certa forma, tá? E aí que entra o ciclo do nitrogênio para o aquarismo, tá? E para a vida como um todo. O nitrogênio ele é responsável pela criação de proteínas e criação de material genético, DNA, tá? O que acontece? O nitrogênio, em sua maior parte, na sua grande extensão, ele fica como uma forma gasosa na atmosfera. Porém, a maioria dos seres vivos não consegue absorver ele na forma gasosa. Você não consegue simplesmente respirar e adquirir nitrogênio, tá? O que acontece? Acontece o que a gente chama justamente de ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, enquanto está na atmosfera, existem bactérias que conseguem absorver ele e fixam esse nitrogênio na Terra, tá? Que são as bactérias fixadoras. Então essas bactérias fixam, consomem esse nitrogênio para formar o seu material genético, para absorver proteínas e fixam ele no solo. Nessa situação surge uma evolução do nitrogênio e transforma esse nitrogênio em amônia, tá? Existem as siglas químicas para isso, mas eu acho que para nós o conceito é o que importa, tá? Então, ao transformar isso em amônia, que é um elemento prejudicial para os seres vivos, o que vai acontecer? Vai existir a necessidade de uma nova bactéria que consuma essa amônia, puxe essas proteínas para eles e evolua o nitrogênio mais uma vez. Então, essa evolução ocorre o nitrito. Então, uma nova bactéria consome amônia e transforma em nitrito, que também é prejudicial para a maioria dos seres vivos, tá? E ainda nessa forma prejudicial, há uma continuidade nessa evolução, nesse ciclo, tá? Há a necessidade de uma nova bactéria absorver esse nitrito e transformá-lo em nitrato. Então, é por isso que há esse ciclo. Ele vai transformando os elementos, tá? As bactérias vão consumindo e transformando em novos elementos, tá? Na situação do nitrato, duas alternativas acontecem, tá? Ele pode fazer a desnitrificação, perdão. Ele pode fazer a desnitrificação jogando novamente esse nitrito de uma forma gasosa à atmosfera, ou ao fazer esse elemento de jogar para fora, ou pode acontecer o seguinte: enquanto está acontecendo esse ciclo, tanto a amônia quanto o nitrato são consumidos por plantas, vegetais, enfim, eles absorvem esses elementos enquanto ainda estão na Terra, tá? Ao consumir, a gente começa a entrar dentro de uma outra situação que é a cadeia alimentar, tá? Um animal menor consome essa planta, consome esse vegetal, enfim, o que absorveu. Um predador consome esse animal menor, os seres vivos consomem esse predador e todo mundo acaba tendo esse nitrito, tá? Esse nitrato, na verdade, tá? Então, aí você consegue entender o ciclo
do nitrogênio, como que ele entra no nosso organismo e qual é a importância que ele tem no nosso organismo, ou seja, a evolução só acontece por conta dele, nós só conseguimos criar material genético por conta dele, tá? O que acontece? Como você expele esse material genético? Geralmente com fezes, ou se você morre, ou se você urina, você expele esse nitrogênio, tá? De uma forma evoluída, mas um nitrogênio. Então ele é muito importante no nosso organismo. Na situação do aquário, o que acontece? Aí é algo um pouco mais específico. Por quê? Porque nós criamos um ecossistema dentro de um pote de vidro que fica circulando o tempo inteiro, tá? Há uma troca parcial de água, que nós chamamos de TPA, mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas o que acontece? Os peixes que estão ali vivendo, os animais que estão ali, eles vão começar a fazer essa excreção de elementos e os elementos ainda vão estar na água ciclando, o que é prejudicial, o que vai levar eles à morte, tá? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser colocado substâncias que fazem com que essas bactérias evoluam, façam todo esse ciclo e retornem para a água de uma forma que não seja prejudicial, tá? É só assim que você consegue ter uma vida criando um ecossistema dentro de um pote de vidro, tá? Como a gente sabe, Deus é perfeito e fez as coisas de uma forma perfeita. O homem que tenta modificar e pegar um ecossistema que é perfeito e colocar dentro de um pote de vidro. Então, a gente faz o quê? Pega esses elementos, essas substâncias e faz essa proliferação de bactérias nele, formando o ciclo do nitrogênio e, sendo possível, a vida marinha, os animais dentro do aquário.